Povo que segue o canal Nordeste Bacamarte. Hoje a gente tá aqui em Taquaritinga, né? Eu e Getúlio aqui. E a gente veio falar um pouco aqui sobre a antiga cadeia, sobre Antônio Silvino, sobre Taquaritinga, um pouco da história de Taquaritinga e alguns dados que a gente achou aqui de Taquaritinga de 1910. E depois a gente vai enquadrar aqui uma foto com a fotografia da cadeia pública. Uma das duas que a gente tem. Vou passar o microfone aqui para Getúlio e a gente vai continuar. Pessoal, em um confronto que teve na fazenda Lagoa de Pedra, Lagoa da Laje, perdão, Lagoa da Laje, no município, no povoado de Olho d'Água da Onça, hoje município de São Miguelinho, que na época pertencia a Taquaritinga, Antônio Silvino foi baleado junto a um cangaceiro seu. O outro cangaceiro, por tal motivo, não queria que a polícia o capturasse, ele se suicidou. E Silvino se refugiou em uma fazenda localizada vizinha à fazenda que teve o confronto, pediu para um mensageiro vir chamar o alferes Teófane Ferraz Torres para o mesmo se entregar. O mensageiro veio aqui a Taquaritinga, o alferes não estava, ele voltou para a fazenda e procurou a outra fazenda de frente, justamente onde ele estava lá, onde tinha um confronto que eles tinham passado a noite lá. E Silvino se entrega, vem para aqui para a sede, passa 2 dias preso aqui na antiga cadeia aqui, ó. Hoje está bem diferente a época. O beco ainda lembra muito, né, Estado? É, Mas a cadeia vocês vão ver que está bem diferente. Aí passa 2 dias aqui preso e vai para Recife. e tem aquela outra foto lá que o André Barbosa colocou lá no vídeo dele, né, no YouTube, Isso. que mostra aquela casa lá atrás. Vamos pra cá, tá? Aquela casa lá atrás, ela tá igualzinha, né? Só mudou um pouco demais, né? A Essa arquitetura, ali, ó. a arquitetura mudou muito pouco, mexeu só Eu vou o colocar a muro. foto pra vocês Só verem. o muro um pouco mexeu, né? Mas a arquitetura da casa é a mesma, a varanda em si, tudo. Foi mais ou menos por aqui, né? Vocês tiraram aquela foto Isso, pra pegar aquela casa. que pega a cadeia, pega a antiga cadeia e pega também a casa lá atrás, né? Quer dizer que a cadeira é virada pra cá, né? Pela Uma parte. lógica, pela lógica que a gente vê nas fotos, ela tinha 2 entradas. Pelo que a gente retrata nas fotos antigas. Tinha uma entrada nesse lado de cá do beco e tinha outra entrada desse lado de cá. Como a gente sabe, Silvino sempre percorria muito esse território de Taquaritinga. Passou mais de 10 anos aqui, não foi? Isso. Porém, o que é que acontecia? Ele não vinha para aqui para a sede. Ele ficava nos entornos da cidade. A história conta que Silvino só teve uma vez aqui numa festa de Santa Mara e mesmo assim veio disfarçado para não criar problema, porque ele tinha uma ligação com os Tejo. Se tinha um prefeito aqui, era o Francisco de Assis Pereira Tejo. Inclusive, a gente tá aqui na rua, né? Já tem É, a ali, Francisco de Assis Pereira, então. Dá pra ver assim, tá? que, que era mais, o Francisco de Assis era mais conhecido como Chico Tejo. Chico Tejo. Chico Tejo, era conhecido como Chico Tejo. Ele era sobrinho do Padre Tejo. O Padre Tejo é o do que emancipa Taquaritinga, né? Justamente o que tem uma história que isso aí vai merecer outro vídeo, que é em relação ao Padre Tejo. Que o Padre Tejo ele inicia vertentes, porém quando ele volta, ele passa um tempo fora e quando ele volta, ele vem para Taquaritinga e emancipa Taquaritinga. Por isso que tinha aquela desavença entre os vertentenses e Taquaritinga. É aquela lá do Padarruda, aquela Isso, briga lá que isso, teve, né? justamente. Isso aí já fica para outro vídeo. Aí Silvino, ele percorria muito essas nossas terras, mas a zona rural, o brejo em si, aqui em cima na sede, ele não vinha e evitava o problema, já justamente devido à aproximação dele que ele tinha com a família Tejo. Por Getúlio, será que ele não veio voltado não pra cá? Eu creio que não. Tem aquelas conversas lá. Não, ele não era de se voltar, não. E os cangaceiros dele também não se voltavam, não. Tinha só aquele misticismo de corpo fechado. Que Tem não... esse imaginário popular, né? Isso. Aqui no Nordeste. Era muito comum a gente ouvir falar disso, que
fulano se voltava, a polícia ia buscar, ele se voltava, Final, né? se virava num toco. Sim. Mas isso é lenda, pessoal. E tu tava mostrando naquele dia que a placa da rua era bem aqui, né? Isso, Da rua para da rua, para de Rocha. isso. A placa da rua ela ficava justamente aqui na antiga cadeia, só que ia transferir a placa daqui para outra residência. Mas continua a placa é a mesma. Aqui é a rua Padre Rocha, quer dizer que a placa estaria aqui da Padre Rocha, né? Isso, justamente. Que é o Beco Zé Gordinho aqui é a rua Padre Rocha. A gente não achou placa aqui da rua. Isso. Eu acho que antigamente era lá, naquela primeira casa lá. Isso. E hoje a gente conhece carinhosamente o Beco Zé Gordinho, né? Que quem é taquaritinguense e não conhece o Beco Zé Gordinho, Tá ruim, né? tá ruim para se mudar. Sim, aí a gente vai falar um pouco sobre a época que o Francisco de Assis Pereira Tese, que ele foi prefeito. A gente tá com alguns dados aqui da Taquaritinga e daqui a pouco a gente vai falar. A gente vai ver logo se a gente enquadra aqui, né? Isso. Vai enquadrar a foto do beco, né? Onde era a delegacia. Pra gente comparar aqui. Aí depois a gente vai falar sobre esses dados aqui da Taquaritinga, que é bem interessante. Na época que o Francisco Pereira Tejo foi prefeito. Isso. Então, a gente vai tentar enquadrar aqui a foto. O beco aqui. Acho que é mais ou menos aqui, né, Getúlio? Isso. A 1 metro mais ou menos da calçada que ele tirou. Ó. Pra vocês verem como tá hoje. Vou afastar aqui, ó. Agora a gente vai sentar ali no quadro Carrinho, que é famoso aqui no Beco agora. E já tomar uma cervejinha, né, Getúlio? Quer não. A farinha tinha um custo bem elevado, ó. E tem uma 436 coisa mil. interessante aqui na cadeia pública também que a gente estava vendo. Em 1909, tinha uma pessoa presa que foi por defloramento, né? Aí, em relação aqui, a gente vai ver uns impostos cobrados por aguardente, Taquaritinga tinha engenho de aguardente, a gente vai Uns ver. 3 ou 4, né, Getúlio? Tem um Mateus mais que a gente Vieira. vê falar é o da Conceição. O mais antigo. O mais da- antigo, do é, registro. da Conceição. Do relato. Ele já vem dos primórdios, bem Tem Mateus Vieira, né? Mateus Vieira. Mateus Vieira funcionou eu acho que até 1950, eu acho. Que o pai de Leninha. Eu acho que é aquele lá que Leninha. Isso, aqui interessante o dízimo do gado, imposto das feiras, gado abatido, tem imposto predial, imposto sobre casas de farinha. Isso farinha. também eu achei muito interessante, esses impostos sobre as casas de farinha, porque assim a gente sabe que na época a economia aqui, as casas de farinha, Tinha ela uma. é bem Isso, ativa, né? Isso. Tu escuta de muita gente, esse pessoal mais velho, que sempre fez farinha aqui, fez ali, a gente encontra uma casa de farinha hoje também. Existia muitos. E o dono da casa de farinha ele já cobrava, que já era o pessoal que ia lá levar a mandioca para fazer a farinha, né? Isso, eles Aí tinham. dava uma porcentagem. Era uma parceria que eles Já de acordo com a prensa, né? Isso. Os antigos estavam falando que cada prensa tu tinha que dar. Isso, e tinha um objeto quadrado de madeira, aí tinha uma meia cuia. E a gente tá vendo que tinha imposto sobre a casa de farinha, né? Imposto municipal, que aqui é tudo Isso. imposto do município, né? Tudo. Isso. Imposto sobre casas de fazer farinha, propriedades agrícolas, dívida ativa. O que seria isso? Dívida ativa? Multa é. A multa já O vem. que seria a multa? A multa. Cavalo. Multa. Rapaz. Só que era multa sobre cavalo, assim. Sei lá, passava na rua e sujava alguma coisa assim. Não, acho que não. Multa por excesso de velocidade dos cavalos. Quando tu tomando com a gente dentro de cavalo. Mas já era outra coisa. Né? Podia ser até um TCO na época, coisa do tipo, né? Imposto sobre algodão, que é interessante também isso, né, Getúlio? Porque o algodão aqui também teve importância, né? A gente teve um pico aqui do algodão, assim, só que aqui a gente tá falando de 1909 e 1910, mas Taquaritinga foi muito forte no algodão, o nosso território muito grande, né, e cultivava muito, e aqui, principalmente aqui em 1909... Quer dizer que o cultivo do algodão já veio bem anterior, né? E se a gente for levar em conta que em 1909 a gente era detentor de Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelino, Toritama, Vertente, Santa Cruz. Taquaritinga, né? Era. Aqui era Taquaritinga ainda com E. Uhum. Agora achei interessante também aqui não aparecer o café.
O café, eles. Imposto sobre o café, entendeu? Mas se a gente ver, se a gente levar em conta também, aqui nessa época que a gente tinha um cultivo de, de feijão, de milho muito grande também e não está aqui. Porque eu É acho que verdade, já era outro departamento. pode ser. É outro departamento. Bom, tá aqui a gente vê as despesas, né? A prefeitura aqui tinha despesas, o que é que eles gastavam? Tem jornais, ó, assinaturas de jornais, Eu acho que eles, iluminação, luz para cadeia. luz para essa cadeia aqui, né, Getúlio? Isso, Havia justamente, essa luz cadeia para. aqui, né? Justamente. Tinha zelador do E cemitério. o que era vizinho à igreja, que Ah, foi. tá certo. Tá entendendo? Chamava, tu sabe o nome do cemitério que eu vou colocar? Não, como ele tá lá em cima, como ele era lá em cima, não. Inclusive, quando que aqui existia um cemitério ao lado da igreja, onde é o salão paroquial. E, inclusive, quando foi aterrado esse cemitério na construção do salão paroquial, muita história se perdeu aí, principalmente o povo escravizado, né? É De verdade, né? família, de tudo. E a gente ia ter um Esse registro. registro, né? Hoje a gente ia ter um registro bem. Um apagamento, né, da história cobrindo É, o um, antigo tem cemitério, né? a queima de Sem ter arquivos. registro, né? É, Porque se fosse fazer, devia ter registrado. Na justo. época fotografado ou escrito. Isso é como se a gente hoje tivesse o cemitério e de uma hora para outra cobrisse isso ali e apagasse a nossa história Dos pais, dos avós da gente. desse jeito. O que é que tem? Tem muita coisa interessante aqui, né, Getúlio? Aquisição de livros, ó, e imóveis. Aluguel de casa, professores públicos, arrecadação, fiscalização das rendas, créditos aprovados pelo. É isso aqui que a gente viu também, né? Créditos aprovados pelo epidemia. Aqui está dizendo que eles aprovaram crédito na epidemia do ano anterior, de 1908. Isso. O que seria essa epidemia, né, Podia Getúlio? ter sido um surto de cólera que teve aqui também, De de cólera, bexiga, né? de bexiga, que avassalou Taquaritinga. Pronto, eu acho que, assim, o celular está se carregando já, senão ele vai se desligar, né? Então esse foi o vídeo de hoje do Nordeste Bacamar, tá aqui falando um pouco da história de Taquaritinga, da cadeia, Do Beco Zé do Beco Gordinho, Zé Gordinho, Antônio Silvino e do Francisco de Assis Pereira Tejo. Que é Chico Tejo. Chico Tejo. E só isso, né, Retudo? Só E até agradecer o pessoal aí que sempre está acompanhando o canal, que está ali, agradecer também e parabenizar nosso amigo que está tá fazendo esse trabalho brilhante aí, levantando a nossa história. lembrar também agradecer André Barbosa. Sim, André Barbosa tem um trabalho muito importante também no resgate da história de Silvino e no resgate da nossa história de Taquaritinga. Então é só isso. Até o próximo vídeo de vocês. E obrigado. Tchau.